Ivan Barasnevicius, falei certo. Tudo beleza? Uma semana que eu estou treinando. Muito bem. Só hoje já foi uma terceira vez, né, Grilo? Berdichevsky, são dois nomes que eu fiquei a semana inteira. Berdichevsky a gente vai falar depois. Berdichevsky daqui a pouco, né? Barasnevicius, lituanos. Sim, sim. Vovô. Sim, meu avô, exatamente de lá. Mas seus pais já são nascidos aqui? Sim, sim. Ah, tá. E essa herança musical vem da família ou não? Não é tem nada a herança ver com a musical, família, não. né? Mas, de qualquer forma, sempre teve um ambiente musical muito propício em casa, né? Lá em casa sempre se escutou música boa, então isso certamente é uma influência. Influenciou. Com certeza. Né? A Lituânia tem uma música típica, não tem? Acredito que sim, mas eu não sou a pessoa mais indicada Já é para falar meio sobre distante isso. para você, né? Algumas gerações já, né? Muito provavelmente. Você, tá aqui o livro, Jazz, Harmonia e Improvisação, do Ivan Barasnevicius. Isso. Você começou a tocar já, ligado no jazz ou já vem de outras praias e passou para o jazz? Não, assim, no começo eu tocava bastante rock, né? Essa foi a vertente no começo, assim, e gêneros relacionados com isso, né? Enfim, heavy metal e coisas Que é o que do pega a tipo. garotada mesmo, Exatamente, né? né? Normalmente pega por aí, né? Pelas bandas. E aí, posteriormente, né, conforme fui estudar, tal, sou formado em música, né? E aí você tem acesso a outras coisas, a outros estilos, né? Música erudita, jazz, né? E aí comecei a estudar e conhecer esses outros estilos, né? E atualmente o que eu faço tocando assim é uma síntese disso, né? Tem influências de música pesada, mas tem também improvisação, tem arranjo, né? Tem muitas bandas de rock que utilizam as improvisações nas suas apresentações, não tem? Sim, talvez de maneira jazzística mesmo, Jazzística, assim, né? não seja Não tanto. tão comum assim, mas rola também, né? Tem caras que têm essa vivência no jazz, né? Acabam levando isso, né, para a sonoridade final, né? Com certeza. Seu instrumento sempre foi a guitarra? Sim, eu sou guitarrista, né? Toco violão também e toco baixo elétrico, mas o meu instrumento principal sempre foi a guitarra. É a guitarra. E tem uns caras assim com você, quem são os caras que você se liga, fala, pô, esse cara preciso ver o que ele anda fazendo, tal, quer dizer, referências fortes, assim. Cara, tem muitas, assim, né? Principalmente guitarristas, né? Mas assim, se eu pudesse citar alguns principais, assim, eu falaria do Miles Davis, John Coltrane, Hermeto Pascoal e outros caras, né? Por exemplo, que não tem a ver com isso, mas que eu gosto bastante também. Eu gosto bastante, né? Parece fora de contexto isso, mas eu gosto bastante do Machine Head, né? Outra turma mais ligada a música pesada, mas que também compõe de maneira excepcional, né? Musical. Exatamente. Existe muito preconceito, né, entre os diferentes meios, assim, isso é complicado, né? E é uma bobagem, né? Porque música é música, desde que ela seja bem... Desde que seja boa, né? Bem composta e tal. A música é música, só muda o ritmo, enfim. Exatamente. Né? Então é necessário ainda abrir mais a cabeça, né? Em ambos os lados, assim, tanto o pessoal do rock quanto o pessoal da música instrumental, assim, porque tem coisas boas de ambos os lados, com certeza. No Brasil, a gente tem uma tradição muito forte do violão, né? Tem grandes violonistas brasileiros, sempre tivemos, né? Grandes violonistas e tal. É menos na guitarra? Ou também não, a gente temos tem também. grandes guitarristas? O que acontece, assim, de maneira geral, é que se você for pensar, a guitarra elétrica, ela tem um tempo muito menor de existência do que o violão, né? Então, a gente pode dizer assim que, de certa forma, por mais que você tenha caras como, se a gente for citar as referências, né, Heraldo do Monte, Hélio Delmiro, né, o alemão, né, enfim. O Mir Stockler. Isso, exatamente, né, mas ainda é uma linguagem que ainda está se desenvolvendo, né, é uma coisa nova. Um pouco assim, o violão, por si só, o cara pode ser um violonista. Ele vai sozinho, toca o violão. O guitarrista requer uma banda. E isso fica um pouco, isso se dilui um pouco. Limita um pouco, certo? Não, é possível fazer também. É que a guitarra, ela trabalha numa faixa de frequência bem específica, né? Então uma guitarra sozinha, assim, fica difícil. É difícil a gente encontrar um disco que seja feito assim, né? Talvez só a gente possa... só de guitarra, a gente possa citar um exemplo, assim, que é conhecido, assim, tem o disco Virtuoso, né, do Joe Pass, que ele gravou só com a guitarra, não tem acompanhamento, é só ele. Mas isso é uma coisa difícil, esse cara é um mestre do assunto, né? Então, porque provavelmente é isso, a guitarra trabalha numa faixa de frequência muito específica. Se você faz um disco inteiro só disso, fica difícil de ouvir. O violão é diferente, né? Ele tem mais harmônicos, né? Tem mais
o som é mais amplo, né? E uma curiosidade, a guitarra do jazz é diferente da guitarra de rock? Sim. O instrumento existe, quer dizer? As duas coisas. A linguagem é diferente, né? Existem coisas específicas, embora existam certamente comunicações, né? Você tem elementos do jazz que são utilizados no blues, no rock, você tem elementos do rock, enfim, existe isso. Mas, ao mesmo tempo, existem caras que trabalham de maneira bem específica, né? Tanto na questão da linguagem, né? O que se toca, a maneira como se pensa musicalmente, como também os instrumentos utilizados, né? Para dar uma ideia bem geral e rápida, assim, por exemplo, os guitarristas de rock costumam utilizar instrumentos de corpo sólido, né? E com cordas, isso bem de maneira geral, né? Podem existir exceções assim, mas com cordas mais finas. Enquanto que instrumentistas de jazz usam guitarras acústicas ou semiacústicas, né? Que são aquelas maiores. Assim, tem o corpo oco, né? Ou assim, próximo a isso, e cordas mais pesadas, né? Então, assim, o som da guitarra jazz, ele se torna mais aveludado, né? Entendi. Legal. Bacana. Aí você embarcando nas ondas do jazz, você tem uma escola de música, que eu imagino deve ensinar vários estilos, não simplesmente, não somente o jazz. Sim, a gente tem várias coisas, é bem abrangente, né? A gente procura sempre trabalhar o estilo musical que é a ideia do aluno, então a gente tem professores diferentes para cada caso, né? Tem professores que trabalham com rock, tem professores que trabalham com jazz, com blues. E a molecada procura muito jazz? Eu imagino que a tendência maior seja o rock mesmo, sim, né? com certeza. A porta de entrada é o rock. Acontece também de você ter alguém mais novo interessado pelo jazz, mas assim, pode-se dizer que é algo raro, né? Provavelmente, assim, com um pouco mais de amadurecimento, assim, né? Ou talvez quando... da família. Isso, ou o professor quando indica, assim, né? Como a gente acaba tendo muitos professores que têm essa formação, o que você observa também são muitos professores mostrando, né? O material mais jazzístico para os alunos. Abrindo o horizonte. Né? Exatamente. Porque eu imagino que o jazz o horizonte é muito mais vasto, né? Muito maior. Eu acho que assim, na minha opinião, cada estilo vai ter um aspecto que tem uma abertura maior. Por exemplo, no jazz a gente tem as harmonias, né? A linguagem da improvisação que é muito específica, muito desenvolvida, né? E tem que conhecer o assunto para tocar. No rock, você tem coisas de rítmica, né? Coisas de técnica, assim, que são específicas. Não existe isso, por exemplo, se o cara toca jazz, ele toca tudo. Isso é mentira, né? São coisas específicas. Principalmente porque o jazz, como tem muita improvisação, é uma coisa livre de percepção e atuação, né? É livre numas, né? Tem elementos de linguagem que são recorrentes, né? Mas, assim, cada estilo, acho que isso é importante frisar, né? Cada estilo tem a sua característica e informações que são específicas, né? A guitarra country, por exemplo, é muito específica, não é para qualquer um, não. É engraçado. Às vezes a gente subvaloriza alguns gêneros, alguns estilos e tal. Né? Como a gente estava falando, né, no começo, tem dos dois lados, né? A gente tem, por exemplo, músicos de rock que acham que o jazz é coisa de, sei lá, né? Não isso é chato, mas, pô, não conhece, não sabe fazer. E você tem músicos de rock que não levam músicos de jazz que não levam a sério o rock, né? Mas também não tocam. Então, para mim, a conta não fecha. É bem isso, né? Simples assim. Jazz, harmonia e improvisação. O que você aborda nesse teu livro aqui? Então, a ideia desse livro... Eu vi aqui no índice um monte de coisas que eu não sei o que são. O assunto aí Escala, Como é que ele é profundo conhecedor o dominante, substituto, estudante. O modalismo. Bom, modalismo pelo menos eu sei o que é. Não sei como é que funciona, mas eu sei o que é. Bom, e vai por aí afora. A ideia do livro é ser um guia, né, para quem deseja se aprofundar pelos caminhos da improvisação, e também serve como uma introdução para as questões de arranjo, né? Porque quando a gente vai estudar arranjo, a gente precisa ter uma base de harmonia bem consistente, porque senão não dá. Né? E o diferencial desse livro, na minha opinião, é que tem uma série de músicas analisadas, né? Então, assim, dá para ter uma ideia clara do material que se está abordando, porque existem exemplos. Olha, aqui nesta música está acontecendo isso. Né? E de maneira geral também... esses exemplos aqui. Você cita, né? Isso, tem várias músicas analisadas aí, né? Temas de jazz, temas de bossa nova, enfim. E assim, de maneira geral, os métodos de harmonia têm uma coisa assim, ou são métodos mais... da tradição mais erudita, né?
Então, uma coisa mais assim, não do Arnold Schoenberg, tal, condução de vozes, tal, aquele formato. Ou então uma coisa totalmente jazzística voltada para a improvisação. Né? Por exemplo, nesta escala, nesse acorde você aplica tal escala e é assim que funciona. E é assim que funciona. Tá. E o que eu procuro fazer aí também, além de analisar as músicas, é estabelecer uma ponte entre os dois universos, né? De maneira a esclarecer muitas questões aí que muitos instrumentistas utilizam, mas muitas vezes não conseguem sacar por quê. Legal. Vamos falar mais sobre o livro daqui a pouquinho. A gente tem um vídeo aí de uma atuação sua, um trechinho só, de Ivan Barasnevícios, com mais 2 músicos, que depois você vai dizer pra gente quem são. Sim. Né? Vamos ver o Ivan Barasnevícios em plena ação. Tá vendo ali? Esse é seu trio fixo? Isso, esse é o trio. Ali a gente tem também, me acompanhando ali, a Deber Moods, baixista. E a gente também tem também o Thiago Costa, baterista. É isso aí. Legal. Essa música que a gente tocou, o nome é Tema Parelis. É uma composição sua? Isso, é uma composição e arranjo. Você compõe bastante? Eu componho várias coisas, né? E faz parte do primeiro CD que a gente está terminando de produzir, a gente está em fase de masterização. E é isso, eu espero mostrar logo mais. Legal. Quando lançar, por favor. Vamos trazer o trio aqui? Trazer o trio. Com uma bateria acústica. Agora a gente já sabe que cabe o trio aqui no estúdio. Cabe. No estúdio. A gente promete não dar trabalho. Tá bom. É um livro indicado para quem já estuda música? Sim. Quer dizer, requer um conhecimento prévio. Tem alguns conhecimentos aí, né? Por exemplo, que são necessários. Leitura musical é importante. Mas assim, caso aconteça de alguém pegar esse livro e não sacar alguma coisa que esteja aí, certamente ele vai perceber o que está faltando. Ele vai se despertar para alguma coisa. Eu não consegui ler as partituras, então eu preciso trabalhar a leitura. Eu não consegui entender alguns termos, alguns nomes, né? Então, acho que de qualquer forma o livro pode ser uma contribuição. Olha que coisa interessante, tem uma partitura aqui do Lobo Bobo, você deve ter colocado por alguma razão muito, muito específica, muito própria sua. Então, aquelas músicas a gente acha que são músicas bobinhas. Pois é. Porque na hora que você vai tocar, ela tem armadilhas. Ela é extremamente jazzística. Aliás, essa ligação do jazz com a bossa nova é muito forte. É bastante, né? Porque o que acontece na bossa nova, assim, entre outros elementos, né? Mas aconteceu uma modernização da harmonia, né? Porque os caras anteriores a isso, eles faziam harmonias mais simples. Mais simples, né? Era uma coisa mais triádica, com menos informação. E os caras que estavam ali fomentando ali a bossa nova, a gente pode citar, enfim, João Gilberto, Tom Jobim, João Donato, esses caras ouviam, conheciam música erudita, conheciam jazz, conheciam outras coisas. E eles começaram a trazer para a música brasileira, né? Começaram queriam achar uma forma de fazer uma música para aquela época, para aquela juventude, né? E uma das formas foi trazer essas harmonias mais rebuscadas, assim, para ter uma certa sofisticação, né? Estou vendo que você cita vários aqui, Você Tarde Me Perdoa, do Carlos Livre, Ronaldo Bosco, do Saudade do Samba. Exatamente. E no livro tem outras citações também, que não estão aí nas partituras, mas no texto, né? Para vários outros temas também, de jazz, de música brasileira, de outras coisas que não a bossa nova. Tem coisa do tropicalismo aí, tem bastante informação. Legal. O livro está à venda, como é que se encontra esse livro? Onde é possível
Olha, a gente pode encontrar facilmente lá na loja online da Venegas Music, nem posso falar o endereço? Pode falar. Então, Venegas Music é o nome da escola de música. Isso, aí tem lá, é venegasmusic.com, né, facinho. Aí ele tem o link para a loja tal, e venegasmusic.com. Isso, venegasmusic.com. E também a gente pode encontrar esse livro, né, nas grandes livrarias, Saraiva, FENAC, tem a livraria musical, que é bem conhecida também, da turma, né, que é a Freenote. Todos esses lugares, mais fácil. Escreve meu nome no Google. Mais fácil, acho que claro. É mais fácil assim. Droga. Super fácil. Super fácil. Pelo site da Venegas Music. Não, fácil é no Venegas. Venegasmusic.com. Vocês têm razão. Aliás, esse trecho que a gente viu aí, o trecho que a gente vai ver na sequência, é do teu programa que acontece na Just TV. Isso que a gente viu também né? E tem mais um vídeo que também é do programa que eu apresento na Just TV toda quarta-feira à noite. Hoje? Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Legal. E fica no YouTube depois. Fica no YouTube, mesma coisa, facinho, escreva meu nome no YouTube. Vamos ver mais um trechinho do Ivan Barasney Vícios aí. Eu estou comentando aqui que eu tive um professor, Daniel Gonzalez, que amava jazz. Ele queria que todo espetáculo, assim, que eu fiz faculdade de arte, todo espetáculo tinha que ter um tom de jazz, assim. Improvisação, livre, tal, pegada. E era engraçado, você falando. Não é fácil, né? Essa coisa da improvisação de você... Muitas vezes você toca com pessoas com quem você nunca tocou antes. Você tem que estar ligado, tem que ter uma sintonia, tem que ter uma atenção. Como eu estava comentando, né? Na minha opinião, o importante é que você tenha preparo para fazer isso. Você tem que ter a lição de casa feita, tem que conhecer os improvisadores, né? Tem que conhecer a linguagem, tem que saber como fazer. E na maior parte das vezes, essas situações elas não têm ensaio. A gente chega lá e faz. Então tem uma coisa assim de... O que não quer dizer que não tem estudo. Claro, né? Não, diferente, imagina. Completamente o inverso. Exatamente. Se não tiver estudo, não Quanto acontece, menos né? ensaio, mais estudo é necessário. Mas tem a coisa assim do momento, né? Se um dia a gente está numa situação legal, tá todo mundo dormiu bem... Aí o rendimento é alto. Rola uma sintonia legal. Não, mas aí o que você produz na improvisação, você dificilmente repete, né? Como não funciona? Não concordo. Não? Não. Você porque é exemplo do que a gente faz quando está falando. A gente não está improvisando. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, sobre um determinado assunto, sei lá, sobre, enfim, os times de futebol de Osasco. Né? Qualquer coisa. E aí a gente, no meio da conversa, a gente dispara assim, não, mas tudo bem, mas se a gente for analisar, há males que vêm para bem. Isso estava na manga, isso eu não criei agora, é um repertório que eu já tenho. Um repertório que você tem. Entendi. Aí eu inseri essa frase. Ou, por exemplo, né, como a gente estuda inglês, né, a gente pode aprender as palavras, as regras gramaticais, mas você tem que aprender alguns exemplos. Então a gente estuda, né, the books on the table. Para você entender qual que foi o raciocínio. Você tem trechos, e aí você pegar, entendi. E você vai casando e vai construindo. Isso, entendi como ele pensou aqui nessa frase. E aí você monta uma variação, e aí você vai tendo um repertório. Então, se você precisa falar com alguém, né, você tem assunto. Entendi.
É mais ou menos o que acontece no Interessante a jazz. construção. Jazz, em harmonia e improvisação, é o lançamento da Irmãos Vitali, venegasmusic.com, Isso. www.venegasmusic.com, Isso aí. ou então coloca o nome dele. Que é tranquilo. Ivan Barasnevícios. Ivan Barasnevícios. Quem quiser dar uma folhada também, tem uma prévia no Google. Ah, legal. Tem uma prova no Google. Isso, dá pra ver um pedacinho lá. Beleza. Ivan, parabéns pelo teu trabalho. Esperamos você aqui quando lançar o CD. Queria agradecer muito o espaço aqui, Imagina. viu? Eu que É agradeço muito a ter importante, vindo. porque pra gente que trabalha com música instrumental, né, com ensino de música, o espaço é sempre muito raro. E assim, é uma grande honra poder estar aqui. Quero agradecer de verdade. Imagina, Olha, a casa tá oportunidade. aberta. Volta Agradece. com o seu trio, com o lançamento Esperamos do o CD. Com certeza, eu volto. Obrigada.